Todos nós temos nosso lado neurótico? Olha, vamos partir do seguinte pressuposto, né? O que seria uma pessoa normal? O que seria uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que trabalha o seu racional e trabalha a sua imaginação, tá? A gente não pode esquecer que o animal humano, o ser humano, ele é extremamente dependente da sua capacidade de imaginação, capacidade de criação, por isso que somos tão diferentes de um cachorro, de um gato, que vivem o dia, vivem o racional ali do processo dele. Então, cabe ao ser humano, né, viver o mundo como ele é hora de acordar, de comer, de beber, de fazer as coisas do dia a dia, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, cuidar dele. Isso é o racional, é aquilo que eu compreendo. E a minha imaginação, ela vai me levando a sonhar, né? Tanto que a ansiedade é anseio, é lá na frente. Então, eu estou aqui numa quarta-feira pensando no que eu vou fazer no sábado ou ano que vem. Tá? Então, a minha imaginação vai, e a minha imaginação vai buscar lá atrás, né? Por que eu falei aquilo? O que será que fulano quis dizer com aquela outra coisa? Tal. Isso sempre aconteceu, o ser humano sempre teve todos esses vínculos. Na medida em que as informações, as comunicações, elas vão chegando numa velocidade muito grande, a nossa necessidade de tentar entender o mundo como um todo, principalmente a gente que vive num meio pós-moderno, né, cidades grandes, com muita tecnologia, né, a gente acaba viajando por mil assuntos, a ponto do meu pé desgrudar um pouquinho do mundo real, desgrudar um pouquinho do racional. E aí eu vou mais para a imaginação do que o real. Aí eu começo a falar de neurose. Então observa que neurose não quer dizer simplesmente eu estou com um problema grave, vivendo, entre aspas, uma loucura, né? Mas eu estou mais na imaginação do que no mundo real. E o ser humano, que eu chamaria de normal, mas que eu vou usar a palavra comum, é aquele que equilibra o racional e o emocional. Ele consegue equilibrar. Eu estou diante da possibilidade da morte de um ente querido. Isso é terrível, eu imagino muitas coisas. Por meu lado racional, sim, as pessoas morrem, eu sei que as pessoas morrem e eu vou me preparar para aquela perda, por mais que eu sofra. Esse é um equilíbrio, eu estou vendo o racional e tem o lado emocional que me pega. Se eu simplesmente fosse racional, eu falei, tá bom, vai morrer, morreu, vou fazer o quê? Pronto. Se eu for só para o emocional, eu vou arrastar semanas, meses, anos aquela perda e vou achar, pô, Deus me abandonou, como é que alguém pode morrer? Né? Eu fugi completamente, eu preciso do equilíbrio. Então, se você fala, todo mundo tem seu lado neurótico, num primeiro momento eu diria, sim, graças a Deus nós temos o aspecto emocional que nos diferencia daquilo que os outros animais vivem, né? Por mais que tenha gente que fala que tem cachorro neurótico, gato neurótico, tá? Mas ali são reações diferentes, muito mais condicionadas, né? Então, o que acaba acontecendo é que a neurose, ela entra no ser humano a partir do momento em que ele passa a ter esse desequilíbrio da razão. Com certeza, se você vai a um mundo bem mais repetitivo, né? O mundo onde as coisas de fora interferem pouco, seria lá um indígena bem primitivo, primitivo no sentido de distante de outras comunidades, sem tecnologias, o que hoje é cada vez mais raro, porque eles também recebem internet, coisa assim. Ou eu vou há algumas décadas atrás, lá naquela fazenda, lá longe, que a pessoa não tinha comunicação com outros lugares, a possibilidade da neurose é extremamente menor. Porque a minha vida concreta, real, ela tá fácil, né? Eu acordo, tomo meu cafezinho, vou cuidar daquilo, converso aquele assunto, toco aquela música. Eu tenho rotinas, dificilmente vão surgir ideias muito fora daquele meio que eu sou capaz de controlar, que é o meio racional. Aí fica mais fácil. Conforme esse mundo vai crescendo, e eu não estou falando só de internet, eu estou falando de 500 anos para cá, né? Conforme o mundo vai crescendo em informação, em diversidades, em possibilidades, a minha cabeça viaja, e o que seria então hoje uma pessoa no seu estado comum, para não usar a palavra normal novamente, né? É aquela que consegue viajar sem tirar o pé do chão. Eu sei qual é o meu trabalho, eu sei qual é a minha família, eu sei quais são minhas preocupações concretas, eu sei o que eu tenho que fazer quando eu terminar a entrevista aqui, ir para tal lugar, e eu vou trabalhando nisso. A minha imaginação vai me puxar para outros cantos, né? Mas por mais que ela me puxe, eu continuo com o pé no chão e curto
ou sofro, depende do assunto, com essa imaginação extra, mas o mundo real ainda está comigo. Nos últimos tempos, a gente tem se perdido muito mais nisso, então o quadro de neurose vem se tornando, infelizmente, mais presente no dia a dia. Mas é algo que eu aprendo? É algo que eu vejo em casa e replico? É algo que circunstâncias da vida despertam na gente esses gatilhos? Sim e não, né? Óbvio que se eu sou uma criança ou um adolescente que vive num ambiente onde as pessoas estão sempre sofrendo além do necessário ou do esperado, exageram seus sentimentos, têm críticas muito violentas a determinadas situações de televisão ou de família. Quando eu vivo num ambiente que é tenso, em que toda hora, por exemplo, minha mãe fica toda hora tentando imaginar o que alguém quis dizer com aquilo, achando o culpado em todo lugar, meu pai já chega do trabalho reclamando do trabalho, disso, daquilo, do dinheiro. Quer dizer, se eu entro num mundo onde as pessoas não são capazes de simplesmente assistir uma televisão junto, bater um papo na hora do almoço, falar de um problema, opa, a gente precisa comprar isso aqui, opa, estamos sem dinheiro, então vamos economizar aqui, que é mundo racional. Se eu vivo esse mundo do desespero, de certa forma eu vou aprendendo a viver e a ser essa pessoa desesperada. Então, esse modelo, ele pode ser aprendido. Mas eu não posso negar que existem ambientes bastante tranquilos em que uma pessoa tem essa conduta que escapa aos outros ali daquele ambiente da casa, ou daquele ambiente de trabalho, né? Então, pode ser assimilado, eu vou tirar a palavra aprendido, assimilado, porque o meio me gera tudo isso, mas também pode ser algo que eu vou desenvolver mais solitariamente. E como que é a característica dela? Como que ela se apresenta? Quando a gente começa a ter quais tipos de atitude, a pensar nisso, a agir, a mudar, a questionar o tempo inteiro? Como é que eu posso dizer assim, cara, você é neurótica mesmo, né? Então, por que a pessoa fala assim, eu sou neurótica mesmo, né? Como que ela se apresenta? É engraçado, porque quando você usa a expressão, pô, eu sou neurótica mesmo, para algumas pessoas é até um status, né? É legal fazer o papel de louco, né? Verdade, sabe? É eu não sou essas pessoas comunzinhas aí, né? Verdade, do dia a dia, não. Eu tenho umas ideias loucas, isso é legal, né? Quando na realidade você ser criativo é maravilhoso, você simplesmente não chegar a lugar nenhum de tanto que a tua cabeça viaja, aí já deixou de ser algo positivo. Certo. Ser criativo é você permitir que a tua cabeça viaje por outras ideias, né? Nós estamos aqui dentro de um estúdio que tem uma série de características coloridas, decoração. Pô, a pessoa foi criativa no desenvolvimento disso. A outra coisa é quando eu pego uma pessoa que fala, não, eu vou criar um negócio diferente, e ela fica nesse diferente, nesse colorido, nessa coisa moderna, nessa coisa não sei o quê, e ela nunca chega a lugar nenhum. Opa, ela está neurotizando, ela não está criando. Então, observa que para você falar assim, pô, como é que a gente percebe a neurose, é muito difícil, porque varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são neuróticas com a questão financeira, por exemplo, né? Então ela tem lá o dinheiro dela, as coisas estão caminhando bem, e a gente conhece muitos casos assim, pessoas que ganham muito bem seu salário, ou muito bem com a sua empresa, a sua instituição, e que morrem de medo de simplesmente perder um centavo. Verdade. Morrem de medo de ir num restaurante mais caro, porque vai que me falta um dia. Eu conheço casos de pessoas que têm uma condição de ter uma excelente casa, mas vive de aluguel porque fala, mas se eu gastar aquele dinheiro para comprar uma casa, vai que um dia eu fico doente e preciso... Isso pode ser uma neurose. Sim, porque na realidade ele fugiu da realidade. Se ele fizer as contas, o dinheiro que ele tem dá para comprar a casa, o salário que ele tem, o emprego que ele tem, mesmo que ele viesse a ser demitido, tem um fundo de garantia, ele tem um histórico profissional que ele é respeitado num monte de lugar, então se ele perde o emprego aqui, ele vai arrumar outro lá, né? Mas ele parte da ideia que se ele não tiver aquele dinheiro absolutamente guardado, ele vai sofrer um dia. E aí ele gera sofrimento para ele mesmo, lógico, e até para as pessoas que estão à sua volta. É um neurótico que tem como assim a base da sua insegurança a ausência do dinheiro. Ele só acredita que ele existe quando tem o dinheiro. Já vi casos de adolescentes, hoje em dia isso é bem menos comum, mas já vi casos de adolescentes que assim se acham feios, se acham estranhos, esquisitos, que a hora que tem um carro fala, não, agora eu sou forte, então eu saio com o meu carro. Mas eu já cheguei a acompanhar casos desse adolescente que quando sai com o carro, né,
ele se acha poderoso, o carro quebra, vai para o mecânico, ele fica 2 semanas sem sair de casa, porque eles acham que as pessoas, especificamente as meninas, se interessariam por ele, mas porque ele tem um carro, e não porque... Pô, isso é uma neurose, sabe? Se você tiver um carrão, um carrinho, tiver a pé, e as pessoas gostarem de você, elas se aproximam. Se elas não gostarem de você, elas se afastam. Não, mas ele saiu do racional, né? Então, aquele que tem uma neurose estética, o outro que tem uma neurose financeira, o outro que tem uma neurose profissional, que está toda hora achando que está sendo perseguido pelo colega, pelo patrão, pelas outras pessoas. Existe hoje na nossa sociedade uma neurose de ter que derrotar o outro, eu tenho que ser melhor que alguém, eu tenho que fazer mais sucesso que alguém na rede social, por exemplo, e aí é terrível eu saber que fulano de tal teve não sei quantas curtidas e eu não tive, eu fui esquecido, né? Então, essa neurose daquele que se vê invisível, né? Ninguém me vê, ninguém me encontra. Agora há pouco você brincou com o Big Brother, acho que isso cria neuroses, que na cabeça de quem sabe assistir o programa é uma diversão. Na pessoa certo, de quem incorpora o programa é um sofrimento. Agora, eu posso ter a consciência de que eu estou sendo neurótica? Quem se classifica nessa normalidade, que até você comentou, a gente tem consciência, assim, eu estou sendo muito neurótica, por exemplo, eu estou sendo neurótica com a faxina do meu banheiro, eu estou sendo neurótica com os brinquedos da minha filha que estão arramados pela casa o tempo inteiro. Então, a gente tem essa consciência que a gente está sendo neurótica e isso dura um tempo ou a neurose não nos traz consciência? Algumas pessoas têm a consciência de que estão exagerando e tentam se controlar. Outras pessoas têm a consciência que estão exagerando e por mais que queiram não conseguem se controlar, e é nessa hora que a presença de outras pessoas ajudando, conversando e até da própria terapia é interessante, mas você vai encontrar muita gente que não tem essa consciência, né? Então, vou dar um exemplo que também é muito comum, que é uma neurose machista, tá? Posso usar essa expressão? Que é aquele homem que fala, não, mas eu traí uma vez ou outra, mas isso é coisa de homem, eu já traí, mas eu não admito que minha mulher traia. Né? Daí, quando ele fala isso, ele não está simplesmente falando, exagerando, e se alguém fala, imagina, você trair é trair, não depende se é homem, se é mulher, né? Ele fala, não, mas é assim, por quê? Porque ele começou a acreditar tanto naquilo de que ele, por ser homem, ou ele por ser rico, ou ele por ter um status profissional, ou ele por ser da família tal, ele pode e o outro não. Esse quadro é uma neurose. Tá? E que, na maioria das vezes, ele é reforçado por um histórico, né? Ou de família, ou de grupos sociais. Tá? A partir daí fica difícil dele entender que aquilo é uma neurose. Ele fala assim, mas é assim, o mundo sempre foi assim. Então, observa que a neurose, você sai do mundo real. E o mundo real, ele é aquele em que as coisas se equilibram. Por isso que eu acho que a palavra harmonia, a exemplo da palavra equilíbrio, são fundamentais, né? Eu sei a hora de falar e eu sei a hora de ouvir. Eu sei a hora até de gritar, se necessário. Eu sei a hora que, fiz errado, peço desculpa. Que aquela minha atitude está excessiva, né? Exatamente. Que eu estou muito neurótica com relação ao banheiro. Exatamente. Estou muito neurótica com relação a ordenar os brinquedos da sala da minha filha, por exemplo, né? É mais ou menos por aí.